Desejo, nessa manhã, falar sobre o significado da religião, não apenas para explicá-lo verbalmente, mas também para compreendê-lo profundamente. Mas antes de nos aprofundarmos nessa questão, precisamos ficar bem esclarecidos sobre o que é mente religiosa e qual o estado da mente que investiga, de fato, a questão da religião. Me parece sumamente importante compreender a diferença entre isolamento e solidão. Quase toda a nossa atividade diária se concentra em torno de nós mesmos. Baseia-se em nosso particular ponto de vista, em nossas próprias experiências e idiosincrasias. Pensamos em termos relativos à nossa família, o nosso emprego, nossos objetivos, e também em referência a nossos temores, esperanças e desesperanças. Tudo isso é obviamente egocêntrico e torna existente um estado de isolamento, como se pode ver na vida de cada dia. Temos secretos desejos pessoais, ocultos apelos e ambições, e nunca nos achamos em profunda relação com ninguém, nem com as nossas esposas, nem com os nossos maridos ou nossos filhos. Esse isolamento é igualmente um resultado de nossa fuga ao tédio cotidiano, as frustrações e trivialidades de nossa vida diária. É causado também pela nossa fuga ao estranho sentimento de solidão que nos assalta quando nos vemos subitamente desligados de tudo. Quando tudo está longe de nós e não há comunhão, não há relação com ninguém. Penso que a maioria de nós aqui presentes, se alguma vez nos conscientizamos do processo de nosso próprio existir, tem sentido profundamente essa solidão. Em virtude dessa solidão, desse sentimento de isolamento, tratamos de nos identificar com alguma coisa maior do que nós. Pode ser o Estado, um ideal ou um conceito acerca de Deus. Essa identificação com algo maior ou imortal, algo exterior à esfera de nosso pensamento, chama-se geralmente religião e conduz à crença, ao dogma, ao ritual, a atividades separadas de grupos rivais, cada um dos quais crê num diferente aspecto da mesma coisa. Assim, o que chamamos religião produz mais isolamento ainda. E vê-se também como o mundo está dividido em nações rivais, cada uma com seu governo soberano e suas barreiras econômicas. Embora todos sejamos entes humanos, temos edificado muralhas entre nós mesmos e nossos semelhantes, como o nacionalismo, a raça, a casta, a classe, o que, por igual, gera isolamento e solidão. A pessoa que se envolve na solidão, nesse estado de isolamento, nunca terá possibilidade de compreender o que é religião. Poderá crer, ter certas teorias, conceitos e fórmulas, poderá procurar identificar-se com o que chama Deus, mas a religião, assim me parece, nada tem que ver com crenças, sacerdotes, igrejas ou os chamados livros sagrados. Só podemos compreender o estado da mente religiosa ao começarmos a compreender o que é a beleza. E a compreensão da beleza tem de começar pela solidão total. Só nesse estado é que podemos conhecer a beleza. Solidão, evidentemente, não é isolamento nem singularidade. Ser singular é apenas, de algum modo, ser excepcional, ao passo que o estar completamente só requer extraordinária sensibilidade, inteligência e compreensão. Estar completamente só implica que a pessoa se encontre livre de toda espécie de influência e, portanto, isenta da contaminação social. Temos de estar sós para compreender o que é religião, a verdadeira religião, que é descobrir individualmente se existe algo imortal e eterno.
A mente, tal como é na atualidade, resulta de milhares de anos de influência biológica, sociológica, ambiente, climática, alimentar e etc. Isso também é óbvio. Vocês são influenciados pela alimentação, pelos jornais, por sua mulher ou marido, por seu vizinho, pelo político, pelo rádio, pela televisão e outras coisas mais. Está sendo influenciado pelo que te é despejado na mente consciente e na inconsciente, de muitas e diferentes direções. E não é possível estarmos cônscios dessas numerosas influências de tal maneira que não nos deixemos enredar por nenhuma delas. Do contrário, a mente se torna um mero instrumento do ambiente. Poderá criar uma imagem do que ela pensa ser Deus ou a verdade eterna e crê nessa coisa, mas continua a ser moldada pelo ambiente, suas exigências, tensões, superstições e pressões. E sua crença não representa absolutamente o estado de uma mente religiosa. Como cristão, você foi criado numa igreja constituída pelo homem no decorrer de 2 milênios, com seus sacerdotes, dogmas, rituais. Quando pequeno te batizaram e quando cresceu lhe disseram o que deveria crer. Passou por todo esse processo de condicionamento, de lavagem do cérebro. A pressão dessa religião, com sua máquina de propaganda, é obviamente forte, sobretudo porque é bem organizada e está apta a exercer influência psicológica mediante a educação, a adoração de imagens, a atemorização e o condicionamento da mente. Em todo o Oriente, também as pessoas estão fortemente condicionadas por suas crenças, seus dogmas, suas superstições e por uma tradição que remonta a 10 mil anos ou mais. A menos que a mente esteja livre, não terá possibilidade de descobrir o que é verdadeiro. E estar em liberdade é achar-se livre de qualquer influência. Tem de se livrar da influência da nacionalidade e da influência de sua igreja, com suas crenças e dogmas. E deve também se libertar da avidez, da inveja, do medo, do sofrimento, da ambição, da competição, da ansiedade. Se não estamos livres de todas essas coisas, as numerosas pressões exteriores e interiores criarão um estado contraditório, neurótico e, em tais condições, não podemos, em circunstância nenhuma, descobrir o que é verdadeiro ou se existe alguma coisa que transcenda o tempo. Vemos, pois, o quanto é necessário que a mente se livre de toda a influência. Isso será possível? Se não é possível, não pode então haver descobrimento do que é eterno, do Supremo. Para uma pessoa descobrir se isso é possível ou não, terá de conscientizar-se dessas numerosas influências, não só aqui nesse pavilhão, mas também em sua vida de cada dia. Terá de observar como estão elas contaminando, moldando e condicionando a mente. É óbvio que não se pode estar cônscio a todas as horas das inúmeras e diferentes influências que se precipitam na mente, mas pode-se perceber a importância, e esse me parece o ponto crucial da questão, de nos livrarmos de todas as influências. E uma vez compreendida essa necessidade, o inconsciente percebe a influência, ainda que a mente consciente possa muitas vezes não percebê-la. Está claro? O que estou tentando assinalar é o seguinte: a influência sobremodo sutis a moldar a mente, e a mente que está sendo moldada por influências, as quais se encontram sempre na esfera do tempo, não pode de modo algum descobrir o eterno, ou se tal coisa existe. A questão, pois, é essa: se a mente consciente não tem possibilidade de perceber todas as influências, o que deverá fazer?
Se seriamente você fizer essa pergunta, de modo que ela exija sua total atenção, verá que a parte inconsciente de você mesmo, que não se acha inteiramente ocupada, quando as camadas superficiais da mente estão funcionando, toma as coisas a seu cuidado e observa as influências que vão surgindo. Considero importante compreender isso, porque se cuidar meramente de resistir às influências ou delas se defender, essa resistência, que é uma reação, criará na mente mais um condicionamento. A compreensão do processo total da influência deve ocorrer sem esforço algum, ter o caráter de percepção imediata. O que sucede é isso. Se perceber realmente a imensa importância de não se deixar influenciar, então uma certa parte de sua mente se encarregará desse trabalho, sempre que conscientemente estiver ocupado com outras coisas. E essa parte é muito vigilante, ativa e desperta. Impede, pois, ver de ponto a enorme importância de não se ser influenciado por nenhuma circunstância ou pessoa. Esse é o ponto essencial. E não como resistir à influência, ou o que cumpre fazer quando se está sendo influenciado. Uma vez que tenha compreendido esse fato central, verá que há uma parte da mente que está sempre desperta e vigilante, sempre pronta a eximir-se de qualquer influência, ainda a mais sutil. Desse estado não influenciado, provém uma solidão completamente diferente do isolamento. E há necessidade de solidão, porquanto a beleza se encontra fora da esfera do tempo. E só a mente que está só pode saber o que é a beleza. Para a maioria de nós, a beleza é questão de proporções, forma, tamanho, contorno, cor. Vemos um edifício, uma árvore, uma montanha, um rio e dizemos que é belo. Mas aí está ainda a entidade exterior, o experimentador que observa essas coisas e, por conseguinte, o que chamamos beleza acha-se ainda na esfera do tempo. Mas eu sinto que a beleza está fora do tempo e que, para conhecê-la, o experimentador deve deixar de existir. O experimentador não é mais do que uma simples acumulação de experiência, que serve para julgar, avaliar e pensar. Quando a mente contempla um quadro, ou ouve uma música, ou observa a correnteza de um rio, ela geralmente o faz apoiada naquele fundo de experiência acumulada. Olha do passado, da esfera do tempo. E para mim isso não é conhecer a beleza. Conhecer a beleza, ou seja, descobrir o eterno, só é possível quando se está totalmente só. E isso nada tem que ver com o que dizem os sacerdotes, com o que dizem as religiões organizadas. A pessoa deve estar livre de influência, de contaminação da sociedade, dessa estrutura psicológica de avidez, inveja, ansiedade e medo. Deve estar liberta de tudo isso. Dessa liberdade provém a solidão. E só no estado de solidão pode a mente conhecer o que existe fora da esfera do tempo. A beleza e aquilo que é eterno não podem ser separados. Pode pintar, escrever, observar a natureza. Mas se há qualquer forma de atividade do eu, qualquer atividade egocêntrica do pensamento, então o que percebe deixa de ser beleza, porque ainda compreendido na esfera do tempo. E se não compreender a beleza, de modo nenhum descobrirá o que é eterno, porque essas duas coisas estão unidas. Para descobrir o eterno, o imortal, deve a pessoa estar livre do tempo, sendo o tempo tradição, conhecimento acumulado e a experiência do passado. Não é questão de crer ou de não crer, pois tais coisas são imaturas, extremamente infantis e nenhuma relação
tem com o caso. Mas quem tem sério interesse e deseja realmente descobrir, abandonará totalmente a atividade egocêntrica do isolamento e alcançará, dessa maneira, um estado no qual se verá completamente só. E apenas nesse estado de solidão total podemos compreender a beleza, o eterno. As palavras iludem, porquanto símbolos que são, não constituem a realidade. Elas encerram um significado, um conceito, porém não são a própria coisa. Assim, quando falo do eterno, deve verificar se está meramente sendo influenciado por minhas palavras ou enredados numa crença, o que seria uma infantilidade. Pois bem, para se averiguar se existe tal coisa, o eterno, é preciso compreender o que é o tempo. O tempo é algo verdadeiramente extraordinário, mas não me refiro ao tempo cronológico, ao tempo cronométrico, que é tão evidente quanto necessário. Aludo ao tempo como continuidade psicológica. E é possível vivermos sem essa continuidade? O que dá a continuidade é obviamente o pensamento. Se penso numa coisa constantemente, ela tem continuidade. Se alguém olha diretamente para o retrato da própria esposa, com isso lhe dá continuidade. Mas é possível viver-se nesse mundo sem se dar continuidade à ação, de modo que a ação seja sempre nova? Isso é, posso morrer para cada ação, em todo o correr do dia, de maneira que a mente jamais acumule e, portanto, nunca se deixe contaminar pelo passado, mantendo-se assim perenemente nova, fresca e indene? Eu digo que isso é possível, que podemos viver assim, o que não significa que tal coisa é para vocês uma realidade. Vocês mesmos é que devem descobri-lo. Começamos de Sartre a perceber que a mente deve estar completamente só, mas não isolada. Nesse estado de total solitude surge a percepção de uma extraordinária beleza, de algo não criado pela mente. Isso nada tem que ver com juntar algumas notas musicais ou espalhar tintas para pintar um quadro. Mas, achando-se só, a mente está imersa na beleza. Em consequência, é sobremodo sensível. E sendo sensível, é inteligente. Sua inteligência não é a inteligência da sagacidade ou do saber, nem tampouco a capacidade de fazer determinada coisa. É inteligente no sentido de não estar sendo dominada, nem influenciada, de ser sem medo. Mas para achar-se nesse estado, a mente deve ser capaz de renovar-se todos os dias. E isso significa morrer cada dia para o passado, para tudo o que aconteceu. Como disse, a palavra, o símbolo, não é a realidade. A palavra árvore não é a árvore. E devemos, pois, estar atentos para não nos deixarmos enredar em palavras. Estando a mente livre da palavra, do símbolo, torna-se bem sensível e apta a investigar e fazer descobrimentos. Afinal, busca o homem essa coisa a longo tempo, dos tempos mais antigos à atualidade. Deseja encontrar algo que não seja de concepção humana. Embora as religiões organizadas nada signifiquem para o ser inteligente, contudo elas sempre proclamaram existir algo transcendente, e o homem nunca deixou de procurar essa coisa, porque sempre viveu no sofrimento, na aflição, na confusão e no desespero. Vendo-se em incessante estado de transitoriedade, deseja encontrar algo permanente, perdurável, que tenha continuidade, e sua busca, por consequência, sempre esteve confinada na esfera temporal. Mas como se pode observar, não há nada permanente. Nossas relações, nossos empregos, tudo é transitório.
Dado o nosso medo a essa transitoriedade, estamos sempre em busca de algo permanente, que chamamos o imortal, o eterno, ou como preferir. Mas essa busca do permanente, do imortal, do eterno, é mera reação e, portanto, sem validade. Só quando a mente está livre desse desejo de certeza, pode começar a descobrir se tal coisa existe. Algo que transcende o espaço, o tempo, o pensador e a coisa em que pensa ou a que busca. O observar e compreender tudo isso requer plena atenção e a flexibilidade da disciplina resultante de tal atenção. Nessa atenção não há distração, não há tensão, não há movimento em nenhum sentido, porque todo movimento, todo tipo dessa natureza, resulta de influência, quer do passado, quer do presente. Nesse estado de atenção livre de esforço, apresenta-se uma extraordinária consciência de liberdade. E só então, achando-se totalmente vazia, quieta e serena, está a mente capacitada a descobrir o eterno. Talvez desejem fazer perguntas a respeito do que foi dito nessa manhã. Pergunta: como pode uma pessoa ficar livre do desejo de certeza? A palavra como supõe método, não acha? Se você é um arquiteto e eu te pergunto como se constrói uma casa, você pode me dizer o que se tem de fazer, porque há um método, um sistema, uma maneira de executar esse trabalho. Mas a observância de um método ou sistema condiciona a mente. Veja, pois, o obstáculo que suscita o emprego da palavra como. E também precisamos compreender o desejo. O que é desejo? Outro dia estive examinando isso, e espero que aqueles que então estiveram presentes tenham aprendido o significado do que eu disse e não se sintam enfadados com o que agora estou dizendo. Porque, com efeito, a pessoa pode ouvir essas palestras numerosas vezes e cada vez perceber algo novo. O que é o desejo? Como disse naquele dia, ao ver ou perceber, depois o contato e ainda a sensação, e por fim o aparecimento do que chamamos desejo. É isto, por certo, que acontece. Preste toda a sua atenção. Veja, por exemplo, um belo carro. Desse próprio ato de ver, mesmo sem tocar o carro, há sensação que cria o desejo de conduzi-lo, de possuí-lo. Não nos interessa aqui o como resistir ou livrar-se do desejo, porque o homem que resistiu ao desejo e pensa ter ficado livre dele, está em verdade paralisado, morto. O importante é compreender todo o processo do desejo, quer dizer, compreender tanto a sua importância como sua total insignificância. Nós temos de saber, não como extinguir o desejo, mas sim descobrir aquilo que lhe dá continuidade. Ora, o que é que dá continuidade ao desejo? O pensamento, não? Primeiro se vê o carro, vem depois a sensação, seguida do desejo. E se o pensamento não intervém e não dá prosseguimento ao desejo, dizendo: preciso possuir esse carro, como poderei adquiri-lo? Então, o desejo termina. Compreende? Não estou acentuando a necessidade de ficarmos livres do desejo. Muito pelo contrário. Mas é preciso compreender a natureza do desejo, porque veremos então que não haverá a sequência do desejo, senão outra coisa completamente diferente. Assim, o importante não é o desejo em si, porém o fato de lhe darmos continuidade. Por exemplo, damos continuidade ao sexo por meio do pensamento, de imagens, de fotografias, da sensação e da lembrança. Mantemos viva a memória dessas coisas
pensando nelas. E isso faz vibrar a sexualidade e os próprios sentidos. Bem sei que os prazeres sensuais têm real importância, mas nós lhe atribuímos, pelo desejo de repetição, um exagerado valor em nossa vida. Consequentemente, o relevante não é que nos livremos do desejo, porém que lhe compreendamos a estrutura e como o pensamento lhe dá vitalidade. Isso basta. A mente é então livre e ninguém precisa procurar um meio de libertar-se do desejo. No momento em que o procuramos, nos envolvemos em conflito. Sempre que vê um carro, uma mulher, uma casa, ou o que quer que te atraia, o pensamento interfere e desperta o desejo, e tudo se torna um problema interminável. O essencial é vivermos uma vida sem esforço, sem um só problema, e pode-se viver sem problema algum quando se compreende a natureza do esforço e se percebe claramente a inteira estrutura do desejo. Temos, em geral, inúmeros problemas. E para estarmos isentos de problemas, cumpre por fim a cada problema tão logo ele surja. Já consideramos suficientemente esse assunto e não pretendo examiná-lo de novo. Todavia, é absolutamente necessário não ter à mente problema algum. E assim, a pessoa viver uma vida sem esforço. Por certo, essa é a única mente religiosa, porquanto terá compreendido o sofrimento e a terminação do sofrimento. Ela é sem medo e, portanto, a luz de si própria. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.